Capítulo 7. Sinais dos tempos. Por mais que o homem procure fazer da sua vontade a lei das coisas, ele não pode deixar de se chocar com a lei que existe em tudo e que impõe as normas, constrangendo-o a obedecer. Não obstante proclamar-se livre, o homem encontra-se prisioneiro nas malhas de uma disciplina que ele não pode violar sem cair num estado de desagregação que o golpeia e que lhe inflige dano. Este fenômeno é tanto mais evidente quanto mais se intensifica a vida social, porque se torna cada vez mais uma função do nível de organicidade coletiva. Podemos vê-lo acentuar-se nas grandes cidades, onde só o fato de existir uma aglomeração urbana faz surgir problemas antigamente desconhecidos. Esse estado de convivência bastante compacto vai implicar certamente na limitação da liberdade individual, bem como na necessidade de ordem e de disciplina. Vemos isso de modo mais evidente no caso simples da circulação nas estradas. A contínua produção mundial de automóveis, à qual não corresponde uma proporcional ampliação de estradas para recebê-los, tende a gerar sempre maior congestionamento de tráfego, porque absorve e restringe sempre mais o espaço disponível para cada indivíduo, que hoje não ocupa mais o lugar de uma pessoa a pé, mas sim o de um veículo veloz. O resultado, então, é que se torna inútil possuir meios rápidos de locomoção quando eles ficam imobilizados pela dificuldade de circulação. Outro exemplo ocorre na questão da moradia, em que todos, em vez de se assentarem sobre o próprio terreno, empilham-se uns sobre os outros, com novos tipos de casas, que muito mais do que geminadas, são comprimidas não apenas lateralmente, mas também verticalmente nos arranha-céus, demandando muitos serviços em comum. Em virtude deste imprevisto impulso em direção à organicidade, produzido pela técnica e pelos novos tempos, o homem é constrangido a adotar um novo tipo de vida, no qual ele deve descobrir e observar leis que lhe eram desconhecidas antes, para aprender a se comportar de acordo com as respectivas exigências. Isto é verdade também no campo moral, ainda que o homem não saiba ver até esse ponto. Saber distribuir os meios econômicos, assim como os direitos e os deveres de cada um nas relações sociais, é uma arte tão necessária quanto saber repartir o espaço na circulação das estradas ou estabelecer as normas de convivência entre os apartamentos de um arranha-céu, para que um elemento não se choque com o outro. Independentemente de qualquer programa político, a tendência ao coletivismo é hoje um fenômeno universal. Esta nova posição da humanidade em forma de sociedade orgânica não é um problema de democracia ou de comunismo, mas sim uma questão biológica que corresponde a uma fase de amadurecimento evolutivo, a qual está sendo atravessada por toda a sociedade humana em todos os pontos do globo. A cisão entre o que parece ser dois opostos, democracia e comunismo, é devida apenas ao fato de que eles representam os dois extremos do mesmo problema, tal como os dois polos do mesmo planeta. A futura organicidade nascerá no seu equador, ponto intermediário que os une, onde os dois opostos se reencontrarão depois de haverem abandonado cada um os próprios defeitos e excessos, compensando-os e corrigindo-os com as virtudes assimiladas do seu lado contrário, para se equilibrarem na justa medida. Hoje, o equilíbrio da justiça social ainda não existe em nenhum dos dois polos. Onde o indivíduo, em nome da liberdade, pode legalmente apropriar-se daquilo que não é fruto do seu trabalho, para formar grandes riquezas, sendo-lhe possível também acumular e gastar de qualquer modo, não pode haver a justiça social, que também não pode existir, onde, em nome do bem coletivo, tolhe-se toda livre iniciativa ao indivíduo
retirando-lhe o prêmio da posse que o estimula ao trabalho, de modo a transformá-lo num robô submetido à grande máquina do Estado. Nesses dois polos, cada um faz a exibição e gaba-se de suas próprias virtudes, com as quais esconde os próprios defeitos. Se a liberdade for colocada como ética absoluta, não se alcançará o bem comum. Da mesma forma, se o bem comum for posto como absoluto, não poderá haver liberdade. O erro está no exclusivismo, que em ambos os casos sacrifica tanto a liberdade quanto a justiça social, que deveriam se completar e não se excluir. É inútil, portanto, aplicar sistemas diversos utilizando o mesmo princípio de unilateralidade, dado que o biótipo humano é o mesmo em ambos os lados e emprega substancialmente métodos idênticos. No exclusivismo está a raiz de todos os males. A propriedade é ainda uma instituição sadia e necessária ao homem no seu nível atual, embora ele esteja sempre pronto a fazer mau uso dela, condição na qual surge o comunismo que a elimina para corrigir o abuso. Disciplina e justiça econômica também constituem uma condição salutar e necessária numa sociedade civil, ainda que o homem esteja sempre pronto a fazer mau uso delas com o escravagismo policial dos estados totalitários, razão pela qual surgiram as democracias que, para corrigir estes excessos, querem a liberdade. De um lado, goza-se da liberdade, mas com o perigo da desordem, que conduz ao abuso. Do outro lado, usufrui-se da ordem, mas com o perigo de que o peso da disciplina paralise no homem que deseja ser livre o impulso para o trabalho e a produção. Em ambos os casos, falta igualmente o indivíduo equilibrado e consciente, que no primeiro caso saiba fazer bom uso da propriedade e da liberdade, sem excesso de egoísmo, e no segundo, saiba possuir um sentido unitário coletivo que o faça renunciar ao seu individualismo separatista. Quando não há equilíbrio e autodisciplina, isto significa que há falta do homem maduro adaptado, pois não existe sistema político que tenha o poder mágico de somente com a aplicação de um método transformá-lo em novo tipo biológico que saiba comportar-se com inteligência. A evolução é lenta. Vivemos, no entanto, numa fase de transição de um nível evolutivo para outro. Os dois polos irão chocar-se, para que, destruindo-se reciprocamente, nenhum deles possa assim dominar sozinho o planeta. Mas isto será útil à fusão de ambos, necessária à vida, que deseja criar um novo tipo de sociedade, levando a humanidade ao estado orgânico unitário. Não queremos aqui observar o que divide o mundo, mas sim o que há de comum nas partes opostas, porque nessa aproximação consiste o seu futuro. Existe um mesmo processo de transformação tanto no Oriente como no Ocidente, constituindo uma mudança com sentido determinado, que abrange tudo e todos, incluindo as coisas que parecem muito distantes uma das outras. Por toda parte, a técnica tende a fazer do indivíduo um átomo econômico automatizado, que desaparece como unidade nos grandes planejamentos de trabalho e produção. A vida se reduz a um método racional para satisfazer todas as necessidades, sem qualquer outra meta. A hipertrofia do progresso técnico produziu o enfraquecimento do desenvolvimento espiritual. Tanto no capitalismo como no comunismo, o homem, como trabalhador, está se tornando um simples instrumento de produção e, como consumidor, uma máquina de consumo. Ele é considerado uma mercadoria racionalmente calculada, seja como produtor ou seja como consumidor, sendo em ambos os casos estudado e manipulado pelo psicólogo. Inserido nesta máquina, como se constituísse uma engrenagem dela, o homem torna-se seu prisioneiro,
tendo todos os seus desejos satisfeitos, mas ficando constrangido não só a trabalhar para produzir, mas também a receber e consumir toda esta produção, se não quiser ficar sepultado debaixo dela. Assim a vida, girando em torno de si mesma, é vivida apenas no presente, sem nenhuma razão que a justifique e valorize perante metas mais altas, em função das quais deveríamos nos preparar para alcançá-las num futuro mais longínquo. Perante tal utilitarismo imediatista, até as religiões, assim como qualquer espiritualidade, tornam-se inúteis. Sem um ideal e uma fé que iluminem o caminho da vida, abrindo-a em direção a mais vastos horizontes, ela se reduz a um simples instante sem significado, que aparece encerrado entre dois abismos de tempo desconhecidos, estabelecidos pelo nascimento e pela morte. Estamos sempre correndo para ganhar tempo e depois para desperdiçá-lo, para trabalhar e depois para nos distrairmos, para produzir e depois para consumir, para ganhar dinheiro e depois para gastá-lo. Com isso, privamos o espírito, que constitui o íntimo de nossa personalidade, do seu alimento vital. Colocados assim neste vazio, procuramos atordoar-nos com a corrida, julgando que a velocidade e o barulho constituam vida, enquanto não são mais do que agitação de superfície. A evolução conduz à conquista de novas qualidades, um setor de cada vez. É natural, portanto, que o progresso numa determinada direção anule o que poderia ser realizado em outra. A vida não pode proceder à criação de um número excessivo de coisas, avançando por diversas estradas ao mesmo tempo. Assim, quando tudo se torna ciência, técnica, trabalho, produção, industrialização e mercado, as qualidades espirituais tendem a atrofiar-se. Hoje, o homem especializou-se na conquista daquele tipo de valores, mas, obedecendo à mesma lei, assistirá à reação natural a este movimento, representada por uma espiritualização em um plano racional e científico, mais positivo e aceitável do que aquele fideístico atual. Mesmo assim, a presente fase já significa um passo à frente, pois corrige os defeitos e pecados do século XIX, que são enumerados a seguir. Primeiro, o autoritarismo resultante do egocentrismo abusivo, pelo qual quem chegava ao comando reservava-se o direito de dominar os seus semelhantes. Daí a autoridade do homem sobre a mulher, dos pais sobre os filhos, do clero sobre as consciências, dos patrões sobre os empregados, dos estados sobre suas colônias, etc. Segundo, o egoísmo na posse da propriedade, que o indivíduo julgava ser reservada exclusivamente para si. Terceiro, a desigualdade em relação aos outros. Nascia-se e vivia-se em posições diversas, de favorecidos ou de desfavorecidos, de soberba ou de miséria, contrariando os preceitos cristãos, sendo tudo isso não somente fixado por leis civis e religiosas, mas também transmitido por herança, com a pretensão de preservar esta condição eternamente. Quarto, a exploração do trabalho alheio com a finalidade de prover as próprias necessidades. Essas 4 culpas estão diminuindo hoje através do controle e da limitação de cada um dos 4 pontos examinados. Assim advém uma mudança radical do modo de viver e do tipo de relações sociais. Aquela estrutura de base individualista, apoiada sobre a injustiça do domínio do mais forte, que sendo vencedor do mais fraco na luta pela vida, tinha o direito de abusar, vai sendo afastada para ser substituída pelo sistema da justiça social. Ao método do separatismo, baseado no egoísmo que leva ao triunfo de poucos, sucede outro, unitário, que leva à coletivização. Deste modo, indo ao encontro dos vencidos,
a evolução se apressa a superar a lei animal da luta, que recompensa o forte e esmaga o fraco. Assim, ela amplia o círculo da sua zona de atividade, apossando-se agora daqueles que antes se encontravam mais embaixo, inertes, esperando o despertar. Acontece que, uma vez suprimidos aqueles vícios do século XIX e eliminados seus respectivos males, aparecem os do século XX. O perigo do primeiro era nos tornarmos escravos. O perigo do atual é nos convertermos em robôs. Assim, a evolução ascende, corrigindo um defeito e imediatamente oferecendo outro, mais avançado, para corrigi-lo depois. Vemos que os velhos instintos, na atual fase de transição, quando os novos ainda não estão fixados, continuam resistindo, porque a ciência está transformando o mundo pelo lado exterior, sem que o homem tenha tido tempo de, paralelamente, mudar interiormente. Explicam-se assim algumas posições contraditórias, próprias de todas as fases de transição. Até há pouco tempo, o tipo mais adaptado à sobrevivência era o primitivo forte, corajoso, astuto e conquistador. Isto porque era necessário vencer isoladamente em um ambiente inimigo. Este era o tipo admirado e premiado. Hoje, o ambiente não é mais constituído por um terreno a ser conquistado, cheio de inimigos a serem mortos, mas é o vizinho igual a nós, com o qual, mesmo sem amá-lo, como aconselha o Evangelho, deve-se entrar em acordo, a fim de não se viver em regime de guerra e destruição recíproca. A vida moderna nos leva a viver cada vez mais comprimidos na cidade. E quanto mais todos vivem juntos uns dos outros, tanto mais se reconhece a necessidade de se deixar o próximo viver, para que ele também nos deixe viver. Desse modo, nasce à força um estado de disciplina que é tanto mais rígido quanto mais a vida torna-se coletiva e complexa, como é a tendência moderna. Ainda que nos queiramos proclamar livres, caminhamos todos necessariamente para uma ordem social cada vez mais compacta. Então surgem leis de convivência às quais somos constrangidos a obedecer, sendo elas inerentes a um mais alto nível evolutivo, no qual o homem se prepara para entrar. As guerras não se fazem mais com a coragem física, mas sim com a inteligência, que garante a organização econômica e técnica. O herói de antigamente, hoje não seria mais o tipo adaptado para vencer numa luta, porque esta se faz de forma totalmente diversa. Matar individualmente não serve mais para coisa alguma. Isso constitui apenas um delito, considerado doravante como inútil resíduo de instintos atávicos, que nasceram quando era necessário matar para sobreviver. Hoje, por falta de outros mais evoluídos, procura-se desafogar tais impulsos agressivos através de competições desportivas, aventuras arriscadas, romances policiais, crônicas de delitos e outros equivalentes materiais e mentais, com os quais é possível satisfazer os instintos bélicos e sanguinários elaborados no passado. Procura-se, assim, limitar o desabafo ao plano emocional, até que consigamos nos desabituar desta forma mental. Este fenômeno faz parte de um processo de coordenação dos elementos que se chocavam entre si no caos do antissistema, a fim de levá-los progressivamente para um estado de ordem dentro da lei, próprio do sistema. Caminha-se, assim, de um regime de rivalidade, guerra e injustiça para outro, de colaboração, paz e justiça. Hoje, a força bruta já aparece limitada, sendo que mais tarde será a vez de circunscrever também a astúcia. Trata-se de aprender, tal como sucede no trânsito, uma disciplina também necessária
para uma mais rápida e segura circulação mental no seio de uma sociedade civilizada. Será do interesse de todos que isso aconteça, porque, num mundo organizado, invadir o recinto da liberdade dos outros será tido como furto de espaço vital em prejuízo de cada um. Dessa forma, está se formando progressivamente uma consciência coletiva contra tais atentados. E é isso que está sucedendo em nossos tempos. Um salto em frente quer dizer evoluir para novos estados de unificação coletiva e orgânica, nos quais vai aparecendo mais evidente a ordem da lei. Tal organicidade significa um tipo de vida mais complexo e completo. Para isso, a humanidade está se preparando laboriosamente. O movimento neste sentido está sendo iniciado hoje na forma de um nivelamento igualitário, que elimina as diferenças individuais das diversas personalidades para fundi-las na uniformidade cinzenta do produto feito em série. Ora, pode até ser mais cômodo e seguro para o indivíduo assemelhar-se aos outros, misturando-se na corrente geral. Porém, tal homogeneização, que reduz todos a um mesmo tipo, monotonamente repetido, não é ainda o estado orgânico para o qual tende a evolução, cujo objetivo, ao contrário, não consiste em sufocar e fazer desaparecer a personalidade, mas sim em desenvolvê-la e acentuá-la para depois coordená-la com todas as outras, fundindo-as em seguida para formar um corpo coletivo. O movimento atual terminará, assim, por tomar uma forma diversa daquela pela qual ele está se iniciando hoje. Tal processo evolutivo não consiste em suprimir as diferenças, mas sim em colocá-las de um tal modo que colaborem entre si. Portanto, a especialização não prejudica, mas antes favorece o fenômeno, porque, ao invés de afastar, ela avizinha, acabando por unir e não por dividir. Esta união, porém, não é do tipo representado por um grupo composto pela soma de elementos homogêneos, mas sim de outro tipo, constituído por indivíduos diferentes engrenados num conjunto orgânico para realizar um trabalho coletivo no qual cada um, conforme as suas respectivas capacidades, traz a sua contribuição em função daquelas oferecidas pelos componentes do grupo. Eis a posição de organicidade a ser alcançada pela futura humanidade, semelhante à situação das diversas engrenagens de uma máquina para cujo funcionamento todas elas colaboram, precisamente porque são diferentes. Não se trata de um aglomerado de elementos, mas sim da sua função em uma unidade coletiva. O esforço para dar este salto evolutivo manifesta-se hoje através de um confuso desejo de renovação. É natural que as suas primeiras manifestações sejam desordenadas, dirigidas mais para destruir as velhas estruturas, das quais se conhecem os defeitos e se está saturado, do que para construir o novo edifício, que ainda é ignorado. Dizem que o mundo hoje é pior, mas isso é apenas porque os defeitos agora são visíveis, enquanto antigamente estavam encobertos. No entanto, assim varre-se melhor a casa do que quando a imundície estava escondida e a casa parecia estar limpa. A função da nova geração é fazer a limpeza. O mundo está cansado de truques camuflados de verdade e quer ver a realidade, seja ela qual for, nua e crua como deve ser. Os jovens puseram-se a varrer a casa, limpando-a precipitadamente e, com isso, destruindo também o que é bom e belo. Pode ser agradável tornar tudo asseado, porém, acontece que assim, as belas e boas coisas, por não estarem limpas, também são jogadas fora. Com isso, é necessário recomeçar-se desde a primeira fase, tendo de se refazer tudo. Uma vez estabelecido o vazio,
Outras gerações deverão pôr-se a trabalhar para construir no terreno desimpedido. O nosso trabalho é mostrar nestes escritos o que se poderá fazer em relação ao processo de reedificação. Uma das inovações nas quais se baseiam essa reconstrução consiste em substituir o princípio de autoridade, em que o interesse de quem comanda é, em primeiro lugar, submeter seus dependentes e conservar assim o poder, pelo da inteligência, em que o pensamento e a consciência são usados para se chegar à compreensão e cooperação. Em resumo, trata-se de passar do estado de luta separatista ao estado orgânico colaboracionista. Isto em todos os campos da estrutura social, onde haja quem comande e quem obedeça, abrangendo a luta de classes, a política, o trabalho, a economia, a educação, a religião, etc. Enfim, procurar o entendimento, reconhecendo as recíprocas necessidades e assim entrando em acordo, a fim de satisfazê-las melhor, o que não se pode fazer com o sistema de luta para se esmagar mutuamente. O progresso consiste em substituir o velho método por este novo. Hoje, o espírito de luta invade tudo. Quem comanda, peleja para manter a sua posição. Quem depende, esforça-se para libertar-se de tal estado de sujeição. Há luta entre ricos e pobres, entre governantes e povos, entre patrões e empregados nas organizações de trabalho e produção, entre educadores, sejam eles professores, moralistas ou progenitores, e os seus discípulos, entre a autoridade religiosa e os seus fiéis, etc. É sempre luta em cada campo. Ora, o novo homem, sendo mais inteligente, acabará por compreender que a opressão excita reações que ele depois terá de enfrentar, entendendo que o tempo e o trabalho desperdiçado para litigar, bem como as energias gastas neste atrito, significam diminuição de riqueza, bem-estar, harmonia e nível de educação, penalizando o progresso moral e espiritual. Esta é a grande transformação que a humanidade deverá iniciar neste final de século, preparando-se para colocá-la em prática plenamente no próximo milênio. Apesar de condenado hoje, pelo menos entre os indivíduos, o uso da força, que foi antigamente a base do direito, continua a sê-lo no campo internacional. Desta fase atual, que já é um progresso perante o estado primitivo de pura violência, a humanidade passará a outra ainda mais avançada, na qual a mente será usada para fins mais altos, diferentes daquele que, tecendo enganos e mentiras em prejuízo do próximo para conquistar vantagens, significa de fato usurpação, sem nada ter de equidade. Então a inteligência será usada menos estupidamente, de forma mais rendosa, para resolver os problemas do conhecimento e de nossa existência, a fim de vivê-la de modo menos doloroso e mais proveitoso do que o atual. Será, no entanto, necessário acabar com o sistema em vigor, no qual o indivíduo, não se importando com o dano que a própria vantagem pode acarretar aos outros, pensa somente em si, sem compreender que num regime de contínuas trocas, o mal e o bem são comuns e acabam por voltar ao seu emissor. A maior revolução deverá ser moral, como complemento da revolução tecnológica atualmente em ação, que sozinha leva apenas à transformação do homem em um robô mecanizado, e não ao verdadeiro progresso, que está na espiritualização. Nos países mais civilizados, já se começa a compreender a grande utilidade que é ser honesto ao invés de ludibriar o próximo com astúcias. Os países mais atrasados, ao contrário, por um feroz egoísmo e espírito de mentira, estão reduzidos a um inferno onde não se pode produzir para melhorar, mas somente roubar e fugir.
No entanto, aqui e ali, em alguns pontos do globo, começam-se a manifestar sintomas de mudança no método de vida. O movimento aparece entre os jovens, porque é através deles que a vida se renova. Eles procuram clareza e sinceridade, colocando a nu os problemas a fim de resolvê-los, em vez de escondê-los no silêncio. Os adultos são ainda da velha escola e preferem ocultar a verdade, julgando como inexistente aquilo que não se vê. Mas os jovens descobrem o jogo porque querem ver, compreender e resolver. É neste momento que nasce o escândalo, porque se descobre que muitos problemas não estavam de fato resolvidos, percebendo-se que muitas vezes a moral oficial é uma mentira. A autoridade constitui um meio de comandar em vantagem própria. A religião é uma hipocrisia e assim por diante. Eis já um início de renovação contra o passado. Em alguns países já se denunciam os erros dos adultos, que se tornaram mestres para ocupar posições de comando e não para formar uma sociedade melhor. Denuncia-se a traição da missão com a qual os dirigentes procuram conservar a investidura, mostrando-lhes que a realidade é diferente daquela proclamada. Em vários pontos da Europa, já se vê despontar esta reação contra os velhos métodos de vida. Procura-se, assim, quebrar a cadeia a que se deveriam sujeitar aqueles que ainda não saíram da menoridade, os quais, uma vez adultos, dominariam a geração sucessiva. Passava-se este peso de uma geração para outra, a qual, tendo vencido na luta pela vida, deveria agora pensar primeiramente em si, se quisesse sobreviver. A revolução consiste em substituir a noção clássica de autoridade-direito, com fim egoísta exercida para vantagem de quem a possui e prejuízo de quem está submetido a ela, pelo conceito de autoridade-dever, cuja finalidade é o bem coletivo. Neste caso, a autoridade, sendo também para a vantagem de quem depende dela, não gera a clássica revolta dos subordinados contra os patrões. Com este novo estilo, a orientação educativa não se baseia mais numa imposição dogmática, assentada em temores reverenciais. Pelo contrário, é eliminado tudo que provoca afastamento e favorecido tudo que gera aproximação, de maneira a estabelecer não mais um relacionamento com base, de um lado, no comando e do outro na subordinação, no temor e na mentira, mas sim com base na igualdade, na confiança e na compreensão, a fim de tornar possível um diálogo. Até agora, por causa da imaturidade geral, não só dos educadores, mas também dos educandos, não se seguia como sistema educativo o método da compreensão, e sim o da imposição. No regime de luta em que se vivia, o educador, para não ser vencido, era forçado a se tornar um domador. Mas com este processo, a obediência que se conseguia era cheia de desconfiança e rancor. Então, se a personalidade do indivíduo, apesar de torcida pelo esmagamento, sobrevivia, ela ficava esperando o momento da revolta, sendo a sua obediência fingida, exterior e passiva. No entanto, embora aquela personalidade fosse destruída pela opressão exercida, ela aderia simplesmente como um autômato, ficando sua obediência ainda mais inerte e passiva. O resultado era sempre uma destruição e não uma criação de valores. Ora, a função do educador não consiste em submeter outras personalidades, exercendo a sua profissão com a menor fadiga e a maior comodidade possível, mas sim em desenvolvê-las a fim de que elas cresçam e se aperfeiçoem. Deste trabalho depende a formação da humanidade futura. Ele é, portanto, de fundamental importância. No passado, agiu-se demasiadamente no sentido contrário,
deixando como resultado os belos exemplares de hoje. Quantas energias se desperdiçaram e quanto prejuízo para todos, só porque cada um andava em busca de sua egoística vantagem. Desse modo, educava-se na realidade com hipocrisia, sendo esta a substância daquilo que se aprendia, porque esta era a essência daquilo que se ensinava. Assim, fabricava-se um tipo de indivíduo que ou acumulava rancor à espera de se revoltar quando se tornasse adulto, ou se tornava um falido, incapaz de se afirmar na vida. Este é o resultado quando o objetivo da autoridade é fabricar seres obedientes. Em resumo, o mais bem educado, segundo o velho sistema, era quem aprendia o jogo escondido, que consistia em saber conquistar a própria vantagem sob a aparência de pessoa de bem, como religioso praticante e exaltador da virtude, passando-se por cidadão irrepreensível. A autoridade tacitamente aprovava o sistema, porque obtinha o devido respeito, que era a parte mais importante para ela. Assim, educado na arte da hipocrisia, o indivíduo encontrava-se em acordo com todos, sendo tolerante para com as fraquezas dos outros, as quais cuidava de não denunciar, pois com isso também colocaria as suas a descoberto. Não incomodava ninguém e até se tornava simpático, fazendo assim carreira no mundo. Tudo isto de modo a alcançar um ideal de paz e harmonia. O que de melhor se podia desejar? Até agora, a sociedade tem avançado com esses acordos secretos, mas com os resultados que acabamos de ver. Como por um tácito consenso, cada um podia infligir certa dose de dano ao próximo, para tirar disso a respectiva vantagem, de maneira que permitisse ao semelhante aplicar outro tanto de prejuízo a terceiros e assim colher também a sua própria vantagem. Dessa maneira, praticava-se a arte da convivência pacífica. Com tal método, no entanto, aquele prejuízo transmitia-se de indivíduo a indivíduo, sendo passado por cada um ao seu vizinho, até chegar a quem deveria absorvê-lo e pagá-lo. Era natural que existisse uma classe de prejudicados, adaptados à função de vítima. Assim, os jovens, porque desarmados, os dependentes, porque sem meios, os crentes, porque simples, deviam, pela sua posição de inferioridade, aceitar essa situação. Ora, o dano é sentido por todos, porque queima. Mesmo que não cheguem a descobrir de onde lhes é imposta a queimadura, para poder reagir contra a sua origem, forma-se nas vítimas um ódio tal que procura todas as ocasiões para se desabafar, fazendo alguém sofrer. Até hoje, a sociedade viveu arrastando este enorme peso de forças negativas que a agridem a cada passo. O grande escândalo dos novos tempos é querer ser leal e honesto, é pretender descobrir e denunciar tal jogo, é querer finalmente destruí-lo para não ser mais vítima e assim truncá-lo definitivamente, impedindo que ele seja transmitido às gerações futuras. É natural que tais pretensões incomodem o partido fortemente consolidado dos bem-pensantes, acomodados nas suas posições, nas quais eles não querem ser perturbados. O problema deles é assegurar o respeito, que é a garantia da sua defesa e sobrevivência. Acontece que, descobrindo-se hoje o velho jogo, ele não serve mais. Então quem o praticava com habilidade encontra-se por terra, desarmado, e por isso grita que é um escândalo. Assim, um dos elementos deslocou-se, porquanto os que deviam submeter-se àquele jogo não o aceitam mais. Desse modo, a cadeia ficou rompida. Mesmo assim, o passado resiste dentro da sociedade, que já tem os pés no amanhã,
mas algumas vezes ainda pensa com a forma mental remanescente da Idade Média. É necessário, contudo, libertar-se de tais erros, caso se deseje viver menos carregado com tantas lutas e dores. A moral permanecerá, mas serão diferentes as culpas, cuja natureza não será de índole privada, relacionada somente ao indivíduo, mas sim coletiva, caracterizando-se por toda ação que prejudique a sociedade, como, por exemplo, viver sem trabalhar, possuir em excesso, praticar o parasitismo econômico, cometer abuso de autoridade, realizar o furto que sabe fugir à lei e tudo, enfim, que seja contra a ordem coletiva e o bem alheio. Será uma moral que terá mais respeito pela liberdade privada, preocupando-se sobretudo em satisfazer os interesses coletivos, o que significa satisfazer, através de uma justa distribuição, os interesses de cada um. Ora, não se pode impedir que o mundo vá se transformando nesta direção, na qual se move o fenômeno da evolução. Já aqui e acolá, nota-se este processo, tanto no plano político como no social, econômico, moral e religioso, através de tentativas de adaptação a novos tipos de vida. Procura-se desmantelar a hipocrisia, para se chegar a uma forma de coerência entre o que se prega e o que se pratica, mesmo que para chegar a isso seja necessário modificar o que se prega, a fim de que tudo corresponda à realidade da vida. Perante o homem novo, que será mais inteligente, o ardil da hipocrisia se tornará uma ridícula puerilidade. Vemos aparecer sinais de tal transformação no fato de que, em alguns povos mais avançados, a mente, especialmente no ensino, não é mais usada nas suas qualidades inferiores para servir sobretudo como registrador mnemônico, mas sim nas suas funções diretivas de compreensão e orientação. Assim, não se sobrecarrega mais a inteligência com o peso de um árido amontoado de noções, para o que bastaria a técnica de pesquisa nas bibliotecas. O ensino deixa de ser uma imposição de ideias para se tornar um desenvolvimento de personalidade, de capacidade de raciocínio e de juízo, passando a constituir um exercício que, com o livre intercâmbio e o estímulo ao pensamento, tende à formação de uma mente autônoma e madura. Então, o professor não é mais um repetidor que, transmitindo noções recebidas, impõe ideias por autoridade, em vez de fazer demonstrações e expor suas convicções. Não é mais o sapiente absoluto que, em vez de discutir, apenas sentencia. O aluno, por sua vez, não é mais um recipiente a ser preenchido com dados e informações, mas sim um ser que pensa também com a sua cabeça, faz perguntas e críticas, podendo inclusive não aceitar os pontos de vista do mestre quando saiba apresentar justificativa. São essas as qualidades que mais valem e que são desenvolvidas. É certo que para o professor é menos fatigante o método de ser apenas um repetidor de sabedoria, mas isso não basta para formar homens. A escola do futuro deverá cumprir a tarefa de preparar os jovens para resolver os problemas da vida, e não para fazer eruditismo ou formar colecionadores de noções, com as quais os alunos se tornarão cultos, mas permanecerão fora da realidade. Concluindo, vemos que a nova posição é oposta à precedente, pois a geração adulta não se ocupará apenas de manter, com base na autoridade, as suas posições. Nem os jovens buscarão conquistá-las, tolhendo os meios aos detentores, mas ocorrerá o contrário. A primeira se ocupará de educar a segunda, estimulando o que houver de melhor nela, e esta aceitará tal ajuda para colaborar depois com os adultos no interesse comum, não mais pensando em se libertar deles como se fossem um obstáculo à sua própria expansão vital.
O que nos conforta é ver que nos países mais civilizados, várias ideias sustentadas no início da obra, olhadas então com desconfiança, começam agora a ser entendidas e postas em prática. Um sinal evidente de tais mudanças pode ser visto nas novas atitudes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Na parte final do volume Constituição, Decretos, Declarações, da editora Ave, Roma, 1966, no capítulo Liberdade Religiosa, aparecem textualmente estas palavras. Abre aspas. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa. Os seres humanos devem ser imunes à coerção por parte de qualquer poder humano, de maneira que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a sua consciência. Cada um tem o dever e, portanto, o direito de procurar a verdade em matéria religiosa. Os imperativos de lei divina, o homem os colhe e os reconhece através da sua consciência, a qual ele deve seguir firmemente para alcançar o seu fim, que é Deus. Não se deve, portanto, constrangê-lo a agir contra a sua consciência. O exercício da religião consiste, antes de tudo, em atos internos, voluntários e livres, com os quais o ser humano dirige-se diretamente para Deus, atos que não podem ser impostos ou proibidos por uma autoridade meramente humana. Fecha aspas. Mesmo que tais disposições possam ter sido provocadas pelo desejo de obter liberdade religiosa no seio de regimes que a negam, elas representam, entretanto, um grande passo à frente no terreno da liberdade de consciência, que foi até ontem oprimida a seu modo, assim como o comunismo também faz agora de outra maneira particular. Isto, além de provar que a Igreja, com a sua divina inspiração, não dirige os tempos, mas sim que ela, na evolução de tudo, é por eles dirigida, demonstra também que a verdade, mesmo inspirada por Deus, é relativa e progressiva. Por isso, embora as teorias de nossa obra tenham sido até ontem condenadas, hoje é lícito ser convencido por elas e professá-las, sem ter de se retratar, como antes havia sido ordenado pela condenação do Santo Ofício, assunto que será visto mais à frente no capítulo, abre aspas, O Problema Religioso, a obra perante a Igreja, fecha aspas. Assim, arrastada pelo amadurecimento da vida, a Igreja teve de se atualizar à força e reconhecer finalmente aquilo que era um fato inegável e incoercível, admitindo que o verdadeiro diálogo com Deus se faz sozinho e somente com Ele, sem ministros intermediários e sem qualquer opressão de consciência. Vê-se ainda outro sinal dos tempos, dado pelo novo ajuizamento a respeito de Teilhard de Chardin, no mesmo ambiente eclesiástico. Em certas conferências e revistas, depois de se ter cuidado dos sofrimentos morais vividos por ele no longo exílio, admite-se que ele tenha sido um gênio religioso e um dos maiores cristãos deste século. Tal mudança é intitulada, abre aspas, um ato de justiça, fecha aspas. O sistema é sempre o mesmo. Primeiramente martiriza e depois santifica. O indivíduo, sendo isolado e fraco, é esmagado e a autoridade, por ser mais forte, salva-se para se atualizar depois e tudo fica em ordem. As coisas se passam como se um indivíduo, após ter praticado um mal segundo uma determinada lei, sem ao menos reconhecê-lo, fosse depois considerado inocente em razão da lei ter sido mudada, de modo que, segundo esta nova lei, o ato praticado por ele não seria mais considerado um mal, tornando dessa forma o sujeito inocente.
Admite-se então que ele, pelo fato de não ter sido punido e por ser agora reabilitado, não chegou a sofrer, sendo, portanto, anulada a sua dor. Quantas coisas pode fazer a autoridade porque tem a força do poder, as quais, no indivíduo que não a possui, são condenadas como culpa. Estes são apenas alguns aspectos do movimento evolutivo que está deslocando as posições tradicionais do mundo, que se havia adaptado a elas durante séculos. Fala-se de diálogo, de encontros de cúpula e de aberturas, tanto no campo religioso como no político. A novidade é que se procura um entendimento através de contatos. Em vez de se lutar sempre para prejuízo recíproco, procura-se lançar pontes entre as partes contrárias para resolver os problemas da vida, o que é interesse de todos. Começa-se a compreender quão contraproducente é o método de lutas e procura-se assim um outro sistema, mais inteligente e rendoso. Não há dúvida que se trata de um método mais civilizado do que discutir e lutar, matando-se uns aos outros para provar que se tem razão, suprimindo o adversário. Estamos nas primeiras tentativas, mas já tomando esta direção, fato que é novo na história e que serve como prova irrefutável de inteligência. Encontramo-nos perante um processo de aceleração da história. Estes sinais dos tempos nos mostram que vivemos num período em que as mudanças sucedem-se com uma velocidade não concebível no passado. Parece que hoje o fenômeno do transformismo evolutivo encontra-se em fase de precipitação, movendo-se a passo acelerado. Assim, o velho conservadorismo extingue-se, apesar de, em outros tempos, ter exercido no caos das ideias uma grande função estabilizadora, protegendo os valores conquistados e as posições nas quais eles se entrincheiravam. Mas, no momento dos necessários deslocamentos do equilíbrio, quando a vida é tomada de febre de renovação criadora, aquele conservadorismo não serve mais, porque atua como freio e opõe resistência, sendo por isso posto de lado. Em matéria religiosa, o concílio não enfrentou nem resolveu nenhum problema de base, tendo apenas indicado que a Igreja começou a raciocinar. Ao fiel foi reconhecido o direito de pensar, razão pela qual ele, agora, mais do que acreditar, pôs-se a pensar. Já se pode ver então que a inspiração divina, tida como guia infalível, depende na prática, sobretudo, da aprovação e aceitação da opinião pública. O grande progresso atual está no fato de que, doravante, a adesão a uma fé não se dará por obediência cega a uma autoridade, mas sim com base nas comprovações da verdade daquela fé, que será, portanto, seguida por convicção e não por constrangimento. Hoje se começa a compreender que, devido ao referido espírito de conservadorismo, o ato de fé das religiões foi cristalizado na forma de um tradicionalismo consagrado, matando dessa forma a fé na sua essência, que é crescimento, criatividade, vida e movimento, e não mumificação de antiguidades num museu. Os refratários são forçados por esta onda evolutiva a se atualizarem, a fim de não ficarem ultrapassados. Assim, a vida impôs uma mudança à Igreja, que, na tentativa de se conservar, queria deter, em nome de Deus, a ação divina criadora no mundo. Verificou-se então uma inversão de posições. Os que haviam sido condenados encontraram-se subitamente na vanguarda, enquanto a autoridade pôs-se a correr para não ficar superada. Este é o caso do personagem de quem aqui contamos a história. Amadurecido por si só, em antecipação ao grande movimento coletivo da onda histórica,
ele o havia anunciado e explicado nos seus escritos. Mas, não podendo estabelecê-lo nem impô-lo, resolveu construir-se por sua própria conta, vivendo rapidamente, incompreendido e sozinho, aquela tempestade evolutiva que investirá a humanidade no terceiro milênio. E agora, na velhice, no fim do seu trabalho, ele se consola ao ver que o mundo também se move na mesma direção, iniciando o mesmo processo de transformação que ele terminava. Isto é natural, porquanto os vastos movimentos de massa, que são os mais resistentes às mudanças, são também os mais lentos a se determinarem. No fundo, trata-se sempre da mesma onda histórica que, mais cedo ou mais tarde, arrasta todos. O fenômeno evolutivo, nas suas fases preparativas de amadurecimento, é o mesmo para todos. Tais afirmações não se baseiam numa filosofia pessoal, mas sim na demonstração da existência de uma lei que regula tudo e na exposição do seu conteúdo, com o objetivo de podermos nos comportar mais inteligentemente, evitando erros e, portanto, sofrimentos. O nosso personagem tinha controlado experimentalmente tudo isso durante toda a sua vida, colocando-se em arrebatado voo na direção de realizações futuras no mais positivo sentido da realidade. Ele tinha nascido do lado dos dominadores, e a sua salvação foi não ter cedido à tentação de aceitar esta posição de privilégio. Ao se colocar contra o mundo, mas ao lado da lei, ele tinha usado a sabedoria do evoluído, aquela que será adotada pelo homem mais inteligente do futuro. Pondo-se a funcionar de acordo com a lei, ele se viu imerso na correnteza da vida, que, por secundar os movimentos em direção aos seus fins, levou-o em frente. Assim, em vez de desperdiçar as suas energias em obras de destruição e correr atrás de miragens, como se costuma no mundo, pôs-se a construir a sua nova casa num plano mais alto, onde a vida é menos dura. Ao trabalho negativo, tinha preferido o positivo, realizado em função do amadurecimento do momento histórico que ele tinha querido viver plenamente, antecipando-o. Nascido no coração do velho sistema, ele o desafiou, recusando o banquete hereditário que o passado lhe oferecia. Em vez de se deixar seduzir, quis seguir um método diverso de vida, aquele que temos ilustrado nestas páginas e que será seguido pelo homem evoluído de amanhã. Ele quis, em suma, viver com conhecimento e consciência, sem enganar nem ser enganado. Sentia em volta de si as leis da vida funcionando efetivamente, constituídas por inúmeras forças vivas e pensantes, com as quais era possível raciocinar, sendo elas não somente estruturadas por uma inteligência, mas também dotadas de vontade própria e potência de ação. Conhecendo e movendo-se de acordo com essas leis, ele se entrosou com o seu funcionamento, sendo sustentado por elas. Deste novo método de vida, num plano em que se é consciente da atividade orgânica do universo, ele tinha feito a sua arma de defesa na luta pela sobrevivência. Via que essas forças teciam a trama interior da história, da qual podia sentir o futuro desenvolvimento. Nesta urdidura, ele se integrava e vivia com antecipação tais acontecimentos. Assim, a vida tornava-se algo imenso, sendo transportada a outras dimensões em direção a planos de existência mais altos. Aquilo que poderia parecer loucura incompreensível era, ao contrário, a mais audaciosa aventura da vida, consistindo em tentar o grande salto em frente na direção de um nível de evolução mais avançado. Enquanto estou escrevendo nesta primavera de 1967, um novo sinal dos tempos aparece,
com a encíclica Populorum Progressio, de Paulo VI. Ela enfrenta os mais escaldantes problemas atuais, tendo sido definida como o documento mais corajoso de nosso século, tanto que nos ambientes imobilizados pareceu imediatamente como revolucionário. No entanto, ele constitui uma série de tentativas de promover o diálogo para alcançar um bom entendimento, colaborando no interesse comum conforme princípios de justiça, para resolver mais inteligentemente os problemas em vez de usar o tradicional sistema de lutas, que termina com todos matando-se uns aos outros. A encíclica é um apelo à responsabilidade, implícita na nova liberdade concedida, porque deveria corresponder a uma presumida maturidade de consciência que o homem atual teria alcançado. A imprensa viu na encíclica uma concessão econômica notavelmente avançada, quase marxista, com um favorecimento em direção à parte oposta, fato que escandalizou os velhos conservadores. Até a Igreja, através desse documento, mesmo que seja em sentido cristão, orienta-se para os programas de justiça social, que pareciam monopolizados pelo comunismo. Eles, no entanto, vão pertencendo sempre mais a toda a humanidade, porque representam o produto do momento histórico atual, estabelecendo um novo grau na ascensão evolutiva. Este documento corrobora as nossas afirmações e previsões a respeito das futuras relações entre capitalismo e igreja de um lado e comunismo do outro lado. Não vamos analisar todo o documento. Desejamos tão somente resumir e focalizar, para nossa orientação, alguns dos principais problemas tratados por ele, sobre os quais a encíclica chamou a nossa atenção. Conforme já dissemos em outro lugar, capitalismo e comunismo constituem tão somente as duas posições extremas de uma mesma verdade, que é alcançada tomando aquilo que de melhor cada um tem e eliminando o restante. Isto é devido ao fato de que cada extremo tem os seus méritos num sentido e os seus defeitos no sentido oposto, justamente porque cada um, como extremo, é unilateral, sendo feito, portanto, para ser compensado, o que significa ser corrigido com o seu elemento oposto, que é o seu complementar. Trata-se de um processo que, em nosso universo, emborcado no antissistema, é utilizado pela vida para formar uma unidade, através da utilização do método de confronto entre contrários, com o qual ela costuma realizar suas construções, colocando em luta entre si dois termos antagônicos, primeiro com o contato, depois com o choque e finalmente através da luta demolidora, para que cada um se compense e possa assim corrigir seus próprios erros. No momento atual, estamos ainda na fase do contato e do choque, no qual cada parte permanece fechada no seu recinto, em posição de ataque e defesa, para ver e exaltar apenas os próprios méritos, não reconhecendo seus próprios defeitos, mas acusando os defeitos da parte oposta, da qual nega os respectivos méritos. Assim, ouvindo as duas partes, pode-se conhecer toda a verdade. Quais são estes méritos e defeitos? O capitalismo exalta a livre iniciativa, o comunismo a justiça social. Mas cada uma das duas afirmações tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A liberdade econômica sustentada pelo capitalismo conduz, sem dúvida, à produção, porque corresponde à natureza egoísta do homem, que, quando se trata de seus próprios interesses, trabalha mais. No entanto, este sistema resulta em uma injustiça, dada pela desigualdade econômica. Do lado oposto, a justiça social, sustentada pelo comunismo, conduz a uma coletivização,
trazendo sem dúvida igualdade. No entanto, tal condição suprime a livre iniciativa do indivíduo, levando à imposição de um regime de produção forçada, ao qual a natureza humana se rebela com um resultado negativo, porque se trabalha muito e se produz pouco. A primeira coisa que se deveria ter em conta ao se elevar um edifício é o material com o qual se deve construí-lo, que no caso do edifício social é o homem. Os sistemas econômicos e políticos procuram enquadrar o ser humano a seu modo, constituindo assim verdadeiros capuzes colocados sobre o homem, que por sua vez continua a andar pela sua própria estrada, adaptando-os e torcendo-os a seu modo. Esta é a realidade. O resto é superestrutura. Assim, as teorias mudam com o tempo e com as necessidades do homem, conforme o seu grau de evolução e o momento histórico que as expressam. Ora, a diferença entre capitalismo e comunismo está em considerar o homem como indivíduo ou como coletividade. De fato, a primeira posição corresponde àquilo que realmente é a natureza humana, satisfazendo melhor a sua vontade. Conceber o homem em forma orgânica, como coletividade, pode representar uma concepção evolutivamente mais avançada, mas, para poder ser praticado por um biótipo ainda não maduro, tal conceito tem de ser imposto coativamente. O primeiro sistema, então, por ser mais adaptado ao atual tipo de homem, oferece a vantagem de obter maior rendimento. Mas o segundo sistema é uma tentativa de realizar novas construções e, como tal, percorre os tempos e antecipa o futuro, oferecendo a vantagem de iniciar a evolução para dar à sociedade uma estrutura orgânica, que representa uma fase de vida mais evoluída e perfeita. Ora, o comunismo é filho de uma revolução, cujo objetivo é sempre introduzir novos fermentos à vida. Mas a conquista é fatigante, cheia de lutas e contradições, de erros e excessos, como costumamos ver acontecer. É muito custosa a escalada para novas posições biológicas. A liberdade, indubitavelmente, oferece vantagens, mas também implica um estado de disciplina que a limita quando tal condição conduz à organicidade própria de uma civilização mais avançada. Na verdade, trata-se de um movimento que, emergindo da profundidade, tende a conduzir para novas formas de vida social, penetrando hoje em toda a humanidade. O momento histórico aceita tal movimento, e isso consiste uma prova de que tal movimento é oportuno, tendo chegado a sua hora. É certo que o velho homem desejaria permanecer nos velhos esquemas do passado, mas os princípios de justiça social estão se expandindo em todo o mundo, penetrando profundamente, em forma de previdências e providências até há pouco desconhecidas, nos mais diversos países. Pode-se dizer que o comunismo é um dos efeitos mais bem observados de um fenômeno de manifestação universal, sendo o resultado de um estado de maturação da humanidade, que se prepara para assumir formas de vida social mais evoluídas. De fato, este movimento não é isolado, mas vem acompanhado por fatores de desenvolvimento paralelos, necessários para o êxito de sua afirmação, tais como as descobertas científicas, a rapidez nas comunicações, o aumento da cultura, a elevação do nível de vida, etc. Assim, tudo é rapidamente transmitido e comunicado, encontrando os meios para se realizar. Desse modo, aquilo que um lado tem de melhor é efetivamente assimilado pelo outro, estendendo-se até o campo oposto. O resultado que mais vale e serve à vida é então selecionado e utilizado.
Assim, os princípios de justiça social lançados pelo comunismo transmitiram-se aos países capitalistas, aperfeiçoando seu sistema de liberdade através do reconhecimento de muitos direitos anteriormente ignorados. Ao mesmo tempo, o princípio da livre iniciativa, lançado pelo capitalismo, começa a ser reconhecido nos países comunistas, difundindo maior respeito pelo indivíduo e pela liberdade. Assim, o comunismo obtém maior rendimento humano, enquanto os países capitalistas vivem com mais justiça social. Ambos vão se avizinhando, compreendendo e assimilando um ao outro. O sentido profundo de todo este trabalho é chegar a amalgamar num só organismo esta massa humana, feita de elementos ansiosos por se dominarem e se destruírem reciprocamente, porque foram construídos assim pelo seu animalesco passado biológico. Também aqui, outros fatores de desenvolvimento paralelos concorrem para alcançar aquela unificação, como a concentração do poder mundial em 2 ou 3 nações principais, em torno das quais giram todas as outras como satélites, fazendo o potencial bélico atômico ficar restringido a poucas mãos, para suprimir não somente as pequenas guerras, que não serão mais toleradas, mas também as grandes, porque não haverá mais vencedores, mas somente perdedores com a destruição de todos. Ora, uma igreja espiritualizada não podia ser contrária a este impulso ascensional que hoje domina o momento histórico. Este é o fato novo que aquela encíclica representa. Procurando realizar a justiça social, a igreja não contradiz os seus princípios evangélicos. É verdade que em tão vasto processo ela chega somente agora, atrasada. Mas é verdade também que somente o fato de possuir princípios eternos não é suficiente para poder realizá-los, sendo necessário ter chegado ao momento histórico adequado, no qual se atinge o grau de maturação evolutivo requerido. Nada pode acontecer fora da sua hora, enquanto o tempo não levar o transformismo até o devido ponto, sendo este o único evento capaz de reunir todos os elementos necessários para a realização. Assim virá o dia, quem sabe ainda quão longínquo, da total aplicação do Evangelho. O que dá razão ao capitalismo é a imaturidade do homem para saber comportar-se coletivamente. O que dá razão ao comunismo é a necessidade de se recorrer à força para se conseguir obter a justiça social. Tudo isto se justifica porque o homem deseja permanecer na sua posição. Que não exista outro meio para impor a justiça social, temos aí a prova, dada pelo fato de que, com o amor e as boas palavras, bem pouco se realizou do Evangelho até agora, nestes 2000 anos. Era necessário chegar à maturidade mental de hoje para compreender que o desinteresse pela sorte do próximo é um prejuízo coletivo que acaba por golpear também o indivíduo. Habituamo-nos a acreditar que quando uma coisa pertence a todos, ela, justamente por esse motivo, não é de ninguém, podendo ser, portanto, negligenciada e destruída. Desta forma, acredita-se que o mal, quando é feito aos outros, não é mal, porque não foi contra nós. No entanto, pelo contrário, estamos todos no mesmo mundo, onde é sempre mais difícil nos isolarmos. Assim, não pode haver um rico feliz, enquanto ao seu lado existir um pobre. Por isso, as várias classes sociais tendem a se reagrupar em diversos bairros urbanos. Mas a tendência moderna não é de afastar o pobre, ação que nada resolve, mas sim erguê-lo da sua pobreza, de modo que ele não infete mais o corpo social com esta chaga. A tendência é no sentido de atingir uma homogeneização em um nível médio,
fazendo de um mínimo de bem-estar um fenômeno coletivo, resultado da colaboração. Hoje, ricos e pobres opõem-se reciprocamente em forma de luta de classes. Mas o tipo de homem que constitui estas classes é o mesmo. Então, condenar ou exaltar conforme a posição social, sem levar em conta os caracteres pessoais, não corresponde à realidade. Não se pode, portanto, tomar uma atitude única e simples a favor dos ricos ou dos pobres, porque todos são levados aos mesmos abusos, porém em posições diversas. Na prática, pode tratar-se de um indivíduo demasiado rico e desonesto, ao qual é justo, então, privar do supérfluo. Mas pode também tratar-se de um indivíduo pouco rico e honesto que, através do trabalho, construiu uma modesta base para viver civilizadamente e, por isso, merece gozar o fruto dos seus esforços, não tendo nenhuma obrigação de distribuí-lo com os pobres, que, podendo fazer aquele trabalho, não o fizeram, porque não tiveram vontade de fazê-lo. Da mesma forma, é justo que o pobre zombador, preguiçoso e desonesto, inclinado ao ócio, ao vício e ao esbanjamento, também sofra. Mas é necessário distinguir este caso de outro, definido pelo pobre cheio de boa vontade, que, verdadeiro desgraçado, não pôde por força maior sair de sua pobreza. Tudo isto nos mostra outro aspecto da questão. Ora, se o pobre está hoje adquirindo direitos, isto implica para ele também o cumprimento dos correspondentes deveres. A passagem para melhores condições de vida obriga a um maior sentido de responsabilidade, necessário para mantê-las. A coletivização à qual aspiram os que não têm nada significa vida responsável e não apenas assalto à propriedade de outrem, que se condena quando pertence aos outros, mas que se está disposto a manter à maneira capitalista quando pertence a si próprio, seguindo assim o mesmo instinto egoísta, condenado nos outros, mas considerado legítimo quando se trata do próprio interesse. É assim que o homem da rua entende a justiça social, embora ela seja outra coisa. Não se trata de seguir o atávico impulso à conquista, mas sim de caminhar em direção a uma fase mais evoluída de convivência, numa posição de organicidade social, o que traz consigo um estado de vida disciplinada, na medida em que é dever trabalhar com responsabilidade e fazer planejamento familiar por meio do controle da natalidade. E isto é algo muito diferente daquela fácil liberdade dos sonhadores do paraíso na Terra. Os fenômenos são conexos, de modo que o econômico está ligado ao demográfico. Disso se ressentem sobretudo os pobres, cuja primeira riqueza consiste na multiplicação da carne, o que significa multiplicar as bocas cuja fome se deve saciar. O uso que os países subdesenvolvidos estão mais prontos a fazer das ajudas recebidas é utilizá-las para multiplicar ainda mais a sua miséria e não para trabalhar e produzir. O resultado da excessiva proliferação é sempre um abaixamento do nível de vida. Ora, o novo modo de viver deverá ser regulado para todos por um princípio de responsabilidade. Os povos ricos terão o dever de ajudar os povos pobres. Estes, por sua vez, terão o direito de ser ajudados, mas terão também o dever de fazer frutificar com o seu trabalho as ajudas recebidas, para não permanecerem sempre como um peso. Além disso, os povos ricos terão o direito de intervir para que, na sua inconsciência, os povos pobres não multipliquem ao infinito as bocas para matar a fome. Em um regime de responsabilidade, com direitos e deveres,
pelo qual somente se pode ter direito quando se admite a necessidade de se cumprir os próprios deveres, os irresponsáveis devem ser constrangidos a reentrar na ordem. Assim, quem atenta contra o bem da coletividade será considerado socialmente perigoso. Quando a sociedade não assumia a obrigação para com os deserdados, ela podia ficar livre da sua procriação, porque eles estavam abandonados e não recaíam no balanço coletivo. Eis que ao direito do pobre de ser protegido corresponde o dever do trabalho produtivo e da procriação proporcional aos meios de que dispõe. A justiça social não pode ser feita somente com os próprios direitos e os deveres dos outros. Fala-se muito de exploração, no entanto, para ser imparcial, pode-se afirmar que também é explorador o indivíduo demasiadamente rico e desonesto, que monopoliza tudo para si, bem como o pobre desonesto, que aproveita da justiça social para ser sustentado por quem trabalha. Até a beneficência, como tudo hoje, tende a tomar uma forma organizada, que enquadra não só o benfeitor, mas também o beneficiado. Ela não é mais um ato desordenado de piedade à mercê de impulsos emotivos, mas sim uma coordenação de providências calculadas que presume em todos uma consciência dos próprios direitos e deveres. É exatamente este novo aspecto orgânico da beneficência que impõe a necessidade de serem preventivamente eliminadas as causas deste mal econômico com uma sábia conduta, para que ele não aconteça. Julgou-se resolver o problema econômico com a abolição da propriedade. Mas esta faz parte da natureza humana e da estrutura do ambiente terrestre onde deve atuar. Assim, onde se aboliu a propriedade privada, ela ressurgiu como propriedade de Estado. Aconteceu a mesma coisa com as ordens religiosas pobres, que resolveram o problema de igual maneira, conservando a propriedade, mas fazendo-a passar do indivíduo à coletividade. Explica-se este impulso abolicionista como reação aos abusos que se fizeram da propriedade no passado. Ela, de fato, era um direito absoluto que incluía até a escravidão sobre as pessoas. Para corrigi-lo, hoje se desejaria fazer o oposto. Mas o homem encontra-se a uma grande distância da possibilidade de ser conduzido a um evangélico desprendimento dos bens. Quando, na Idade Média, desejou-se praticá-lo nas ordens religiosas, ele transformou-se num meio de fazer-se sustentar com as esmolas do trabalho de outros. Assim, a espiritualidade tornou-se parasitismo e obstáculo ao trabalho produtivo. Tais renúncias podem interessar ao evoluído, exceção na Terra, mas não ao tipo médio normal, adaptado ao mundo e feito para permanecer nele. O desprendimento evangélico perante o trabalho e a produção, que são a base do bem-estar, tornou-se negativo, assim como foi negativa a abolição da propriedade nos países comunistas. Nos dois extremos opostos, a mesma tentativa contra o Instituto da Propriedade produziu os mesmos resultados. A solução não está em nenhum dos dois extremos, não está na propriedade absoluta nem na sua abolição. Uma vez que para fazer o homem mover-se é necessário deixar-lhe o fruto do seu trabalho, que ele por instinto sente como seu e sem o qual não produz, o problema da propriedade resolve-se conservando o direito a ela, mas ao mesmo tempo limitando aquele direito, de modo que este não possa tornar-se exploração e injustiça social. Em resumo, trata-se de uma propriedade correta e disciplinada, entendida como interesse não só individual, mas também coletivo. A solução está no ponto intermediário, contendo o melhor de cada um,
onde se possam encontrar, compensando méritos e defeitos, os dois extremos opostos, capitalismo e comunismo. Isto é o que de fato está acontecendo no mundo, confirmando as observações com as quais iniciamos este tema. Hoje a luta entre ricos e pobres não está mais restrita apenas a uma luta de classes, mas tornou-se uma luta entre povos. O problema não é mais de ordem interna, e sim mundial. Ele não está mais ligado apenas à justiça social, pois dele depende a manutenção da paz. Isto porque os povos pobres assaltam os povos ricos, sendo este um argumento bastante persuasivo. Depois de 2000 anos de pregação evangélica, passa-se das palavras aos fatos. A ajuda aos necessitados não é mais uma generosidade do benfeitor, pois está se tornando cada vez mais um direito do beneficiado. Hoje, a norma evangélica tornou-se ação como jamais o tinha sido até agora, porque encontrou o modo de se fazer valer imposta por uma autoridade competente. Desprovido de uma sanção, aquele direito tinha permanecido somente como teoria. Assim, de simples exortação, o Evangelho pode tornar-se realização prática, porque os povos pobres estão se organizando contra os ricos, levando o mundo para próximo de uma guerra atômica. Com isto, os povos desenvolvidos sentiram o coração pleno de amor pelos subdesenvolvidos. Até mesmo o problema demográfico, examinado acima, toma hoje dimensões mundiais, representando como tal uma outra ameaça. Não se trata mais do indivíduo pobre que pede esmola, mas de massas enormes de povos esfaimados, que tendem a proliferar e, com a anulação das distâncias, tornam-se vizinhos. O seu aumento diário constitui um perigo crescente. A população mundial hoje é de cerca de 3,5 bilhões. Calcula-se que chegaremos a 4 bilhões em 1981, a 5 em 1999, a 6 em 2013, a 7 em 2025 e a 8 em 2033. Se hoje a população cresce cerca de 45 milhões de habitantes por ano, em 2033 este aumento será de 100 milhões. Continuando ainda, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050 e assim por diante. Com tão vertiginoso aumento de bocas para matar a fome, a luta entre povos ricos e pobres, cada vez mais armados de bombas atômicas, torna-se uma ameaça alarmante. É sobre o fundo vertiginoso de tais previsões que se desenvolve a encíclica Populorum Progressio. O problema mais escaldante de nosso tempo, no qual se conjugam e culminam os outros, é o problema da manutenção da paz. A tendência e a esperança é chegar à supressão da violência entre as nações. Entre os indivíduos, já se chegou a isto por meio da autoridade estatal, que, armada de força, pode impor-se, constrangendo os indivíduos a permanecer na ordem. Pelo que podemos observar, a condição de viver em um estado sem violência foi alcançada não por eficiente exortação evangélica, mas sim pela presença de uma sanção penal. O uso da força não se pode disciplinar senão com o uso de uma força maior. Eis então que à paz entre as nações não se poderá chegar senão com o mesmo sistema, através da formação de um poder central superior a elas, capaz de impor a não violência. Hoje esta nova posição política mundial está em formação, encontrando-se numa fase de tentativa na qual as nações maiores procuram sobrepor-se às menores, o que acabará por construir uma nova ordem mundial. Se tal ordem conseguir formar-se e estabilizar-se,
como aconteceu com os indivíduos de algumas nações, teremos uma ordem pública internacional que tornará possível uma paz mundial estável. Serão punidas como criminosas as nações rebeldes à lei comum, que será um consenso livremente aceito por elas, ou, pelo menos, por uma sua maioria. Hoje, estas grandes unidades coletivas ainda vivem sem lei, no estado anárquico do selvagem. No passado, o uso da força entre os indivíduos na guerra era considerado um ato de valor, de modo que o desabafo dos mais baixos instintos era considerado um gesto heróico. Porém, quanto mais o homem civiliza-se, tanto mais ele vê que aquela glória, conquistada assim, baseia-se em instintos que são julgados delinquência durante a paz. Temos então esta contradição, na qual o mesmo ato, tal como matar, é considerado delito no âmbito interno de uma nação, enquanto é julgado dever e heroísmo, sendo premiado quando cumprido contra o povo de outra nação. No segundo caso, quem não cumpre tal dever é julgado vil, enquanto no primeiro caso, quem o pratica é condenado como um assassino. Esta é a realidade da Terra. Ela nos mostra que o Evangelho é outra realidade, muito diferente, cuja finalidade é levar ao céu, sendo adaptado a quem está maduro para atingi-lo, mas não para quem precisa viver na Terra, pelo menos no mundo atual, que nada tem de civilizado. Aqui, aplicar o Evangelho a sério significa imitar o Cristo, alcançando uma gloriosa ressurreição no céu, mas sofrendo uma terrível crucificação na terra. É desta terra que falamos aqui. As religiões fazem aquilo que podem para amenizar tais condições, mas com escassos resultados. Os sistemas políticos e sociais, assim como as religiões, devem fazer as contas com o mesmo tipo de homem. As leis do seu nível evolutivo dizem para ele não fazer nada se isto não lhe trouxer alguma vantagem. Por isso, para fazê-lo mover-se, são colocadas as miragens da vida. Assim, cada dia, ele pensa sobretudo em resolver o seu problema fundamental, que é fazer avançar a sua vida utilizando tudo para isso: Deus, o diabo, as religiões, as antirreligiões, o cristianismo, a democracia, o comunismo e todos os tipos de ideais, sempre com a mesma finalidade. Deste modo, transforma-se a religião em hipocrisia, a liberdade em injustiça, a igualdade e a justiça social em regimes ditatoriais e policialescos submetidos à opressão política e a trabalhos forçados. Reaparece assim por toda a parte, em forma de força ou de astúcia, a lei fundamental da luta pela vida. O poder em qualquer regime é sempre o resultado de uma conquista. A igualdade, perante a insuprimível realidade da vida, permanece sempre teórica. O operário, em vez de ser explorado por um patrão, é explorado pelo Estado. Muda a forma, mas permanece a substância. Nada há de realmente novo a não ser aquilo que pode conduzir à evolução. Mas esta é hoje apenas progresso tecnológico e não moral, sendo, portanto, somente exterior, o que deixa o homem como era antes. Ele é o último e o mais difícil de se modificar. Hoje são pedidas e obtidas novas liberdades, mas deve-se ainda atingir a maturidade necessária para saber fazer bom uso delas, condição sem a qual corre-se o risco de tudo resolver-se no abuso e no dano consequente. O homem quer a liberdade, mas apenas para se libertar da disciplina. Porém, a liberdade presume e exige, pelo contrário, uma disciplina maior, livre, mas responsável, feita de autodisciplina interior, mais difícil de possuir do que aquela estabelecida pela obediência,
que, submetendo-se a uma autoridade, é função desta, sendo somente exterior e irresponsável. Pediu-se e se obteve uma liberdade de consciência. Será que esta cessão de poderes de autodecisão ao indivíduo por parte da autoridade encontrará nele a capacidade de assumir o comando de si próprio? A sua posição agora não é tão fácil como ele poderia imaginar, porque evadir-se de uma disciplina terrena não significa de fato impunidade quando se cai na desordem. As consequências das próprias ações pagam-se da mesma forma, mesmo que se suprima qualquer autoridade em pleno regime de liberdade. Paga-se até mais do que quando se estava sob aquela autoridade, pois não se pode descarregar a própria responsabilidade, uma vez que, conhecendo-se mais, tem-se o dever de se tornar mais consciente e responsável. Com isso, a disciplina necessária para se manter dentro da ordem estabelecida permanece sempre, porque trata-se de uma ordem inviolável, fixada por leis invisíveis e interiores às coisas, as quais, reagindo automaticamente, não admitem as escapatórias humanas e respondem à nossa conduta, restituindo-nos em bem ou mal tudo que livremente desejamos. Mesmo que todas as autoridades terrenas fossem destruídas, as leis da vida permaneceriam. A existência é regida por uma ordem codificada numa lei escrita no íntimo das coisas, que funciona sempre automaticamente, regendo e guiando os seus movimentos. A ilusão do homem está em crer que a disciplina esteja nas leis humanas, sendo assim levado a pensar que, ao conseguir afastá-las, ele possa gozar de uma liberdade ilimitada. Falta a ele compreender que a disciplina sempre permanece e sabe fazer-se valer. Eis que, na verdade, conquistar liberdade significa ter de formar para si uma consciência capaz de saber dirigir a si mesma, assumindo as próprias responsabilidades em proporção à independência conquistada, tanto mais quanto mais a autoridade vai se retirando para trás, deixando-nos livres. Assim, a vida não se torna mais fácil, e sim mais séria, com mais problemas para resolver, cada um por si, sob o risco de ter de pagar pessoalmente as consequências em caso de erro. Então, ninguém mais faz para o indivíduo o serviço de dirigi-lo, de modo que as consequências não se podem descarregar senão sobre ele mesmo. Hoje, o homem encontra-se sozinho com a sua consciência, no momento crítico da escolha. A liberdade permite que ele tome o caminho mais fácil da descida, em direção à desordem, mas este caminho o leva à ruína e ao sofrimento. Ele deve saber resistir à tentação e escolher o caminho da subida em direção à ordem, que é o mais difícil, porém o conduz à salvação e à alegria. Hoje começa a vida de adulto para o homem, de modo que ele deve, portanto, começar a fazer à sua custa as experiências do adulto. Ele verá então que a liberdade é um poço de perigos cercado por uma jaula de responsabilidades e entenderá que a vida do homem livre, quando comparada à do menino que deve obedecer, é muito mais difícil. Mas tudo isto é necessário para o indivíduo aprender, sendo que, conforme está escrito nas leis da vida, cada um deve evoluir à sua própria custa. Final do capítulo 7.